Bênçãos, alma querida. Hoje eu vou usar aqui com você o horóscopo, o oráculo astrológico, né? As cartas astrológicas. Lembro sempre, estas cartas elas não têm a intenção de ter desenhos muito bonitinhos. São os planetas, os signos, para se usar para fazer a previsão, tá bom? O foco não é tanto a imagem, mas sim o significado, a simbologia. Eu tenho aqui, ó, as cartas do baralho dos anjos. Tem a carta do cão, tem a carta da cegonha. Você escolhe um dos dois para eu te passar mensagem da energia geral no final do vídeo, ok? Bom, então não se esquece da nossa corrente de orações. Deixa o seu amém, que é sempre muito importante. Vamos fortalecer cada vez mais a nossa ligação com Deus para que Deus possa fazer o milagre na nossa vida, né? Então vamos lá? Então vamos lá as previsões. Bom, vamos lá, Áries. Então vamos lá, simbora! Área da saúde, Áries. Carta de Áries. Hoje Ariano está muito ariano. Área da saúde, carta de Áries, não deixa de ser uma boa carta, tá? É uma carta que fala muito de mais energia, mais vigor, mais vitalidade para o teu corpo. E você pode estar até em um ritmo mais acelerado. Área profissional, carta do Sol. É a carta que fala de sucesso, realização, execução de planos, de planejamentos, materialização das suas questões aí. Então traz um bom ritmo para o dia no ambiente profissional. E se você está conhecendo, vai passar por entrevista, te traz brilho, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, uma carta que fala assim, que você tem mais brilho justamente para procurar e ser notado, tá bom? A área do amor é a carta Câncer. Vou até deixar um pouquinho mais separado assim para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver assim. A área do amor é a carta Câncer, que significa muito um momento de se unir mais à pessoa, um momento de estar mais presente na vida dela, de desenvolver mais afeto, intimidade. É possível que você queira cuidar da pessoa, né? É possível que você queira que você se preocupe mais com a pessoa, mas você tende a trazer um bom clima dentro dessa relação. Se você está conhecendo alguém, também é um bom momento para desabrochar mais a sua intimidade com essa pessoa. Se você não tem alguém, olha, essa carta não é de muita iniciativa. E eu não estou sentindo na minha intuição que é o momento de uma renovação. Mas diz que você tende a cultivar sentimentos, mas ainda não é o momento que você se sente muito para se abrir, não é? Bom, sua cor, vou te indicar o rosa. Pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, é que fala de falta de ânimo com questões financeiras. Questões financeiras que não te dão muito ânimo, talvez a situação não te agrade. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Touro, área da saúde, Touro, casa 11. Então a casa 11 pede um pouco de atenção, viu, Touro? Ainda mais tenha noção, tenha conhecimento, sabe, da energia das pessoas. Para mim essa carta simboliza muito você tomar cuidado ao que você se expõe, a quem você se expõe, né? Porque essa carta ela pode falar de situações, principalmente de transmissão de vírus para mim. Então presta atenção e tenha cuidado com essa situação, tá? Diz que você tem que ter mais cautela. Área profissional, casa 10. Casa 10 é uma casa de muito esforço. Necessidade aí de você se organizar, se planejar mais. Você vai ver que as coisas vêm um pouco mais na dureza, né? Exigem de ti mais regras, mais organização, mais disciplina. Por isso não é o dia mais favorável para você colocar projetos muito mirabolantes, né? Muito fora da curva. Se você vai passar por uma entrevista, um pouco de cuidado, diz que vai ser cobrado bastante de você. Se você não tem nem vaga em vista e você está à procura, é uma carta que fala de um período um pouco mais difícil,
para conseguir alcançar um certo status, né, um certo reconhecimento. Você ainda tem um trajeto a percorrer. Área amorosa é a carta de Vênus, o planeta que simboliza o amor, que fala muito que há sentimentos para despertar dentro dessa relação. Há carícias para se despertar, só depende de você, só depende no modo como você lida com a pessoa, como você interage. Demonstre afeto e você vai ver que você vai colher afeto também. Se você está conhecendo alguém, essa carta também simboliza a mesma coisa. Demonstre afeto que afeto você receberá. E se você não tem alguém, é um bom momento para começar a envolver novas pessoas, entendeu? A conhecer novas pessoas e a criar um clima de envolvimento que atraia mais e desperte mais a curiosidade dessas pessoas, tá bom? Bom, sua cor eu vou te indicar aqui como mais favorável. Você pode usar turquesa e recitar aí 3 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dificuldade para receber ajuda dentro do ambiente aí dos estudos, tá? Na verdade é mais fácil que te atrapalhem do que te ajudem. Não esquece aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Bom, Gêmeos, área da saúde aqui, Gêmeos, para ti, sai a carta da casa 4. Casa 4 pede um pouco de atenção, tá? Principalmente cuidar mais do teu organismo, ainda mais se você já tiver problemas referentes ao teu histórico, né? Se você já tem histórico com alguma coisa, histórico de alergia, histórico disso, daquilo, essa carta ela fala muito de coisas com as quais você já tem histórico, que você tem que ter mais atenção, mais cuidado e mais zelo, tá bom? Área aqui, profissional, é a carta da Lua. Então, a Lua em si ela não é uma carta ruim. Ela fala assim que você tem capacidade aí para você de se adaptar, de se adequar às situações, né? Você tem facilidade de criar um clima mais amistoso, mais amigável, desde que você consiga lidar com as suas insatisfações, porque o problema da Lua é que a Lua tem fases, né? Por isso que a gente fala, a pessoa é de fases. Então você precisa zelar muito pelo teu emocional. Zelando você traz um bom clima porque não há o que impeça. É um esforço seu com você e não seu com o outro, né? Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa. Só depende do teu equilíbrio emocional para passar uma boa imagem aí, tá? E se você não tem trabalho, diz que é preciso que você equilibre o teu emocional para encontrar forças no teu interior e persistir nos teus projetos profissionais, tá? Embora a minha intuição marca muito que ainda não é um dia de muita realização. Área amorosa é a carta de Mercúrio. Mercúrio é a carta da comunicação. É bom momento para criar mais comunicação dentro do ambiente amoroso. Embora seja você a pessoa ter que começar isso. Então comece que você vai colher isso também. Puxa assunto, não importa. Às vezes a pessoa não está conversando com você, pode ter certeza. Se você conversar, puxar assunto, mandar mensagem, a pessoa vai te responder. Ela não vai te deixar no vácuo e a situação vai fluir a partir daí, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, não tenha medo de incitar a conversa, de promover o diálogo. Se a pessoa não pergunta, pergunte. Se a pessoa não se abre, se abra, que você vai ver o resultado. Se você não tem alguém, momento bom para você se aproximar de novas pessoas e criar contatos, mas ainda não é uma coisa muito íntima e calorosa, tá? Tem que ter paciência. Bom, sua cor, eu vou te indicar o azul escuro, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações, dados astrológicos. Então, aqui fala de falta de comunicação no ambiente dos estudos, né? Prestar mais atenção com isso. Mas você pode sentir mesmo, às vezes alguma coisa que está atrasada, receber algum aviso, uma mensagem, um comunicado. Às vezes você tenta contato, não consegue com alguém específico das suas questões aí de estudos, né? Não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer, área da saúde, a casa 2. Então, casa 2 pede atenção, viu?
Ainda mais assim com a sua alimentação, com aquilo que você ingere, observe muito bem essa situação. Tenha mais discernimento com respeito àquilo que você faz nesses assuntos, tá bom? Mas é uma carta que pede muito que é hora de você zelar e cuidar mais da tua saúde. Olha, área aqui profissional é a carta de Saturno. Saturno diz que se você for uma pessoa regradinha e disciplinada, as coisas não saem do eixo. O problema é que você tem que desenvolver aí essa postura séria. Se você hoje não tiver naquele clima de cumprir com os horários, de fazer tudo certinho, o dia vai desandar para você, porque exige disciplina e regras para você lidar de modo positivo com esse dia, tá bom? Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa. Diz que você tem que ser uma pessoa muito regrada, muito metódica, porque isso vai fazer a diferença na conquista desta vaga. Se você está à procura de vaga, a carta de Saturno, ela fala que você pode até sentir dificuldade, porque na realidade ela fala que você precisa se esforçar muito, que você obtém resultados de acordo com o seu esforço. Então você tem que ver esse assunto, como que você se organiza. A área que é amorosa é a carta de Libra. A carta de Libra é uma carta interessante, favorece o contato, o vínculo, a comunicação, o fortalecimento dos laços, tá? Criação de mais intimidade, mais facilidade de se socializar com a pessoa amada. Então é uma carta maravilhosa. Se você vai passar, está conhecendo alguém, quer dizer, a carta de Libra, ela favorece, inclusive se na vida amorosa sua lá, no horóscopo mensal estiver falando de facilidade para firmar um relacionamento, essa carta fala que hoje a energia está adequada para você já começar a tocar nesse assunto, viu? Se você não tem alguém, um bom momento para conhecer pessoas com as quais você conseguirá desabrochar, entendeu? Sem tirar uma certa conexão. Então, você pode aí procurar que você vai sentir essa energia favorável no ar. Bom, sua cor eu vou te indicar hoje como mais favorável. Você pode usar aí o vermelho, mas vermelho clarinho, tá bom? Olha, dados astrológicos. Aqui tá marcando também dificuldade com a tua saúde. Aqui tá marcando dificuldade de regeneração, tá? No teu corpo físico. Bom, você pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Leão, área da saúde, Leão. Olha, essa é a carta de Vênus. Vênus só pede para tomar cuidado com os excessos, tá? Tomar cuidado com os excessos, em especial excessos na alimentação, excessos. Ah não, onde que eu tô vendo Vênus, gente? Perdão, é que eu tô vendo de ponta cabeças aqui, não sei porquê. Deve estar com Vênus na cabeça, a carta de Vênus já até passou. É Virgem. Não, Virgem, carta de Virgem é boa pra saúde, tá? Diz que você está uma pessoa mais metódica, mais criteriosa. É até provável que você esteja pensando mais na tua saúde e queira se organizar melhor nessa questão, nessa área da tua vida, tá bom? Área que profissional é a carta de Aquário, facilidade de lidar com o público, de se socializar, de ter destaque em meio ao público. Então tudo aquilo que é voltado à divulgação, a se entender com grupos, essa carta favorece aí para você no ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, essa carta também fala que há uma grande oportunidade aí de você conseguir se sobressair no meio dos outros. Então, se dedique e veja só se o seu horóscopo mensal está marcando contratação. Se você está à procura de vaga, diz aí que é um bom momento para se destacar também. Então, procure que você pode ser notado por alguém, entendeu? Que pode aí te dar te agendar uma entrevista, coisas assim. Área amorosa é a carta de Urano. Então, Urano, deixa eu só ler aqui
para ver se tá certinho, para não me confundir. Urano, isso mesmo. Carta de Urano, ela fala muito, ela parece a carta da roda, né? No tarô. Ela fala muito de situações que saem da tua linha de conforto. Só que é uma carta que dá para você canalizar no sentido positivo desde que você se mantenha em equilíbrio. Diz que dá para você renovar, inovar, deixar mais dinâmica a relação entre vocês, né? Mas sem aquela situação parada, é hora de movimentar as coisas. Mas isso desde que você tenha equilíbrio interior para trazer essa situação, porque depende de você. Se você está conhecendo alguém também, bom momento assim para agitar mais as coisas, para renovar mais as coisas, para sentir aquele friozinho na barriga de coisas novas dentro da relação, né? Dessa tentativa de relação, mas só depende de você se manter no equilíbrio e colocar essa vontade, porque você tá nessa energia de fazer coisas diferentes dentro da vida amorosa, né? Só basta ter equilíbrio para isso, que isso se realiza com louvor. Se você quer conhecer novas pessoas, não tem alguém, essa carta ela simboliza assim facilidade aí para você fazer novos contatos. Embora você tenha que se abrir, viu? Bom, sua cor aqui, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar aí o lilás e recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, então, aqui fala muito de certa falta de conexão, de sintonia com amizades, tá? Não é aquele dia que você tá no pique para muitas amizades. Não esquece aqui do baralho dos anjos no final. Duvide que Deus abençoe o teu dia. Amém? Virgem, olha, você acredita, Virgem, que hoje eu tô começando a previsão do teu signo no mesmo minuto e no mesmo segundo do vídeo que do vídeo passado? Olha que interessante, né? Bom, área da saúde, sai a carta de Capricórnio. É uma carta de zelo, é uma carta de momento bom para se equilibrar, de ter isso em mente, em foco, né? Você tende aí a dar mais atenção às suas condições de saúde e a conseguir se regrar para trazer melhoras e mais fortalecimento. A área aqui profissional é a carta Netuno. Netuno é o planeta da criatividade, né? Dentro da astrologia é um planeta da criatividade. Netuno fala muito de facilidade aí de você despertar bons sentimentos, né, nas pessoas, lidar melhor com as pessoas, né? E ter mais esperança, mais fé, mais convicção das coisas no ambiente profissional, né? A sua esperança ser renovada, ser restaurada. Só pede que você mantenha o seu equilíbrio interior, que isso naturalmente vai se despertar, entendeu? E você vai contagiar aqueles que estão ao teu redor, inspirando. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta também que diz que você tem facilidade de criar um bom clima. É só você se esforçar, que as condições estão aí para você aproveitar. A água está aí para você beber, né? Se você está à procura de vaga, olha, essa carta aqui, ela pode simbolizar a facilidade de você atrair pessoas que possam te ajudar, te auxiliar, te compadecer de ti, e com isso facilitar para você aí passar por essa fase. Área amorosa é a carta de Júpiter, planeta da expansão, planeta da alegria, da abundância, do crescimento, né? De fortalecer, de melhorar a relação, de trazer aí uma vibe mais autoastral, mais otimista, né? Tem uma carta que diz que o que está bom vai melhorar, o que está ruim vai melhorar também. Então aproveita aí para trazer essas boas energias de mais esperança, de mais desejos, de mais vontade de curtir a vida a dois, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa também, momento de trazer crescimento, expansão aí para esse projeto seu no amor. E se você não tem alguém, é uma carta boa para você conhecer, só que muitas vezes essa carta ela simboliza facilidade para conhecer pessoas distantes, de localidades distantes, tá? E desde que você se esforce para isso. Bom,
É, Sua cor, eu vou te indicar aqui como mais favorável. Olha, você pode usar a cor amarela. Pode recitar 7 vezes o versículo da corrente. Olha, aqui traz um bom momento aqui, um momento que você tem vontade de ir a algum lugar. Parece que seu coração está em algum lugar que você quer ir, né? Olha que interessante. Pode ser que seja essa pessoa que está longe, que talvez esteja longe, porque essa carta às vezes simboliza de pessoa que está longe, né? E você está com vontade de encontrar essa pessoa. Bom, não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra! Área da saúde, Libra. Plutão. Plutão. Você tem que saber levar essa carta, tá? Ela fala assim que a sua saúde passa por transformação. Ela está em uma fase mais delicada e é preciso que você cuide, faça tudo certinho para que essa transformação seja regeneração, né? Seja fortalecimento aos poucos. Mas você tende a sentir algum desconforto na tua saúde, mas que diz que é só o teu organismo se ajustando para melhorar, entendeu? E lembre-se que depende muito da tua posição também mediante essa situação, ou seja, cuide. Área aqui profissional é a carta casa 1. Então a carta casa 1, um pouco de cuidado, tá? Você pode se sentir uma pessoa que não consegue se controlar muito, entendeu? Que tende a uma certa ansiedade, a não conseguir transparecer a imagem adequada que você gostaria. Então observe essa situação. O ideal é você ficar mais no teu canto, não se expor muito a pessoas e nem mesmo a situações estressantes, porque você não tem muita paciência para lidar com elas hoje, entendeu? Bom, se você vai passar por entrevista, também muito cuidado, diz que você tem dificuldades de causar uma boa impressão. Ore bastante que Deus te auxilie. Se você está à procura de vaga, essa carta ela pode simbolizar também que hoje a tensão, ela pode tomar conta, as preocupações, né? E junta com uma certa dificuldade de conseguir causar e criar uma boa imagem nas pessoas. Então há necessidade de você rever toda essa situação na tua vida e seguir os conselhos do horóscopo mensal lá, que ele vai te orientar melhor sobre a sua conduta no decorrer dos dias. Área amorosa é a casa 9. Então, a casa 9, cuidado, há dificuldade de compreensão dentro da relação. Um tem dificuldade de entender o outro, de compreender a visão do outro dentro dessa relação. Essa carta muitas vezes é a carta do dogmatismo, né? É a carta de que você tem que tomar cuidado para você não se viciar em um único jeito de pensar e entender a situação. E trabalhar mais a tua alteridade, que a gente fala, né? A tua capacidade de se pôr no lugar do outro. Observe isso. E se você está conhecendo alguém também, você pode passar por um período de estranhamento. Parece que você está estranhando certos comportamentos da outra pessoa. Mas aí vai a necessidade de você saber pôr no lugar da outra pessoa. Você não tem alguém? Essa carta pode indicar um certo idealismo exagerado, uma certa dificuldade de conseguir deixar de lado alguns ideais para se abrir para encontrar aquilo que é possível, porque uma coisa é aquilo que a gente idealiza na nossa cabeça, outra coisa é aquilo que é possível de ser encontrado, né? E temos sempre que tomar cuidado para não idealizar demais o príncipe encantado, o cavalo branco cheio de ouro e diamantes para te dar. E bonitão, malhado, alto. Enfim, tô só brincando com você, mas você entendeu. Bom, sua cor. Sua cor eu vou te indicar aí para você. Você pode usar como mais favorável hoje. Vai ser a cor bege, tá? E recitar 4 vezes o versículo da corrente. Olha, essa combinação, dificuldade, assim, se você tiver que ir ao médico, fazer alguma coisa com o médico, ou relacionado a hospitais, pessoas que cuidam de gente,
tá dando uma certa dificuldade. Ainda mais se você for ao médico, pode ser que você tenha um certo atraso ou que ele demore mais do que o esperado para te avaliar, tá bom? Não esquece aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Escorpião, área da saúde, carta de Sagitário. Olha, Sagitário é a carta da abundância na saúde, né? Do fortalecimento na saúde. Então aproveita porque é tempo de regeneração. Área aqui profissional, casa 6. Cuidado com a tua rotina. Você tende a exagerar na tua rotina, na organização do teu ritmo. Você tende a trabalhar em excesso. E se cobrar em excesso, reparar em excesso nas coisas que você tem que fazer. Então, um pouco de atenção com essa situação, tá? Para o teu dia não virar só trabalho. Se você vai passar por entrevista, também essa carta pede cuidado com o modo como você lida. Às vezes em aparentar ser uma pessoa criteriosa demais, rígida demais também na sua forma de conduzir. Crítica, porque essa é uma carta que pode representar você, às vezes, fazendo questionamentos indevidos dentro dessa entrevista. Então, se policie mais para não causar uma má impressão. Se você não tem trabalho, essa carta também pede cuidado com o seu espírito crítico. Às vezes você está colocando problemas ou pensando demais ao invés de praticar mais e exigir menos. Entendeu? Área aqui amorosa, casa 3. Então, casa 3, dificuldade de comunicação. Entendeu? Essa carta simboliza muito que há necessidade de você desenvolver a habilidade da comunicação. Diz que você pode sentir dificuldade de às vezes transmitir o que você quer, comunicar o que você quer, de encontrar as melhores palavras para falar o que você quer, né? E muito cuidado para não haver desencontro de informação ou uma interpretação dúbia naquilo que você fala, né? Se você está conhecendo alguém, muito cuidado. O ideal é ficar mais no canto mesmo, porque não é uma carta que favorece muito. Se você não tem alguém, também diz que você não está no melhor dia para conseguir puxar assunto e saber encontrar as melhores palavras para fazer a coisa acontecer, tá bom? O ideal é esperar mesmo. Sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar Ciano e pode recitar 2 vezes o versículo da corrente de orações. Aqui fala de falta de ligação, de conexão com família hoje, né? Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Sagitário, área da saúde, essa é a casa 5. Então, a casa 5, ela pede atenção, tá? Ela pede muita atenção. E atenção com os teus excessos, tá? Atenção com os teus excessos. Essa carta, ela pode simbolizar muitas vezes, se você já tem algum problema, que você não está sabendo lidar com o seu problema, você não está sabendo se organizar de modo adequado frente à sua situação, tá? Mas essa é uma carta que pede atenção. Atenção aí ao teu corpo, atenção ao teu organismo, tá? Muitas vezes ligado ao coração. Então, como que você cuida do seu coração, do sistema sanguíneo? Presta atenção nessa situação, tá? Olha, área aqui para você, profissional, essa é a carta de Gêmeos. Gêmeos fala de facilidade de contato, se você trabalha com viagens pequenas, né? De pequeno porte. Essa carta favorece muito também, favorece a comunicação, o comércio, o diálogo com as pessoas, a facilidade de convencer, de mostrar a sua visão e de, com isso, conciliar os pontos com as pessoas, né? Então, tudo isso muito favorável para ti. Se você vai passar por entrevista, ótimo, diz que você tem um desempenho fantástico na comunicação, só veja o horóscopo mensal, marca contratações. Você está à procura de vaga? Carta de Gêmeos fala de informação, de notícias, de você descobrindo formas aí de alterar. Não precisa alterar para já, mas você já começa aí a ter ideias, a entender melhor o que fazer para ter melhores resultados. Área que amorosa é a casa 8.
Então, a casa 8, ela pede atenção, ela pode falar de dificuldade ao lidar com seus desejos, dificuldade, pode falar de insatisfação sexual, né? Você não consegue, ou você tá com alguma trava, ou às vezes alguma coisa que você quer desenvolver dentro da relação você não consegue, da relação sexual mesmo, que essa carta fala muito do sexual. Se você está conhecendo alguém também, pode haver aí alguma situação referente a sexo que não te agrada, às vezes ainda não aconteceu, ou às vezes está acontecendo antes do esperado, né? Enfim, ou às vezes a química entre vocês no campo sexual não é a melhor e você começa a perceber melhor isso. Então observe essa situação. Se você não tem alguém, essa carta traz uma certa dificuldade para encontrar pessoas com as quais você tem química, entendeu? Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável aqui para você. Você pode usar o vermelho que você precisa, tá? O vermelho bem forte. E pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Aqui fala de dificuldade para saldar, resolver situações dentro do campo financeiro. Situações que você sente que estão travadas, aí você tenta resolver, não consegue. Não esquece aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Capricórnio, vamos lá. Escorpião na saúde. Carta de Escorpião fala de vitalidade, fortalecimento, regeneração, tá? É momento de sentir que você está com mais vitalidade, com mais ânimo, mais facilidade de se libertar de pendências na saúde. Área profissional, casa 12. Então, casa 12 é uma carta difícil, viu? É uma carta que fala assim, é difícil receber ajuda, é difícil as pessoas compreenderem o seu lado, você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que muitas vezes cortar na carne, né? Para conseguir lidar e trazer um certo equilíbrio no ambiente profissional. Não é um dia bom. Não é bom você ficar no teu canto, orar bastante e fazer só aquilo que é de rotina, porque não favorece grandes resultados, entendeu? Se você vai passar por entrevista, muito cuidado. Há tendência a essa entrevista não fluir direito, não haver uma boa conexão e sintonia entre vocês. Mas lembra que Deus criou a água, mas ele pode mudar a água para o vinho, entendeu? Então, ore e serás atendido dentro do teu merecimento. Se você está à procura de vaga, essa é uma carta também complicada. Diz que há dificuldade de pessoas te abrirem, de gente que te abra oportunidade, te dê oportunidade. Área amorosa é a carta de Marte. Então, carta de Marte, até uma carta boa, uma carta de iniciativa, uma carta de capacidade de conquista, de atração, de persuasão e até mesmo de bom clima sexual, né? Diz que é você que tem que iniciar, mas você rodando essa roda, ela começa a girar normal, entendeu? Você só dá aí você só acelera e vai que o restante acontece, tá bom? Bom, essa carta fala de facilidade em desenvolver uma boa química, principalmente, né? Em conseguir persuadir mais a outra pessoa, conquistar mais a outra pessoa. Você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sem tirar nem pôr, é uma carta de forte sexualidade, né? Basta você saber canalizar e saber que a sua persuasão consegue te render bons frutos nesse sentido. E se você não tem alguém, essa carta fala da sua capacidade de conquista também. Só basta você se dispor a isso, a procurar, a criar novos contatos, porque é uma carta que favorece. Olha, dados astrológicos, tá? Então, facilidade de planejar coisas em família, né? Se tem algum planejamento para fazer algo que você queira deixar acertado entre vocês, chegou a hora. Bom, só a cor eu te indiquei? Não, né? Mas você pode usar o vinho e recitar 5 vezes o versículo da corrente. Não esquece aí do baralho dos anjos no final do vídeo. Amém? Aquário, área da saúde, Aquário, carta de touro. Touro é uma carta forte, o touro é forte, né?
Então fala muito de força, de vigor, né? Se você já tem problema, a facilidade de restaurar o teu corpo, principalmente se aproxime mais da natureza, entendeu? Que isso vai regenerar. Agora, se você tem algum problema, é isso. Se você não tem nenhum problema, não tem problema. É só você continuar cuidando. Área aqui profissional é a casa 7. Pois é, a casa 7 pede muito cuidado, principalmente para lidar com pessoas próximas dentro do campo profissional, sociedades, às vezes algum colega de trabalho com o qual você trabalha mais de perto, né? Não é aquela pessoa com a qual você tem pouco contato, são aquelas que estão mais próximas a ti, entendeu? Seja em cargos próximos ou até no sentido de um certo companheirismo que você tem com aquela pessoa. Cuidado porque pode haver divergência, falta de conciliação entre vocês. Se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil, viu? Uma carta difícil, muita oração, só Deus na causa. Se você, porque diz que a dificuldade de se firmar um contrato, algum combinado, alguma coisa daí. Se você está à procura de vaga, também é uma carta difícil. Traz dificuldade e não é um bom dia para montar sociedades, para fazer parcerias. Diz que é uma carta difícil que pode trazer mau agouro aí futuro para esses negócios seus. Área amorosa é a carta de peixes. É uma carta boa. Uma carta de acolhimento, é uma carta de compreensão, é uma carta de sentimentos, de conexão emocional. Então traz isso como clima favorável dentro do ambiente aí amoroso entre vocês, tá? Aproveita para pôr isso em prática. E sentir que a relação se aprofunda, que vocês começam a sonhar mais alto dentro dessa relação. Se você está conhecendo alguém, mesma coisa. Vocês estão um pouco nas nuvens, né? Mas um pouco de idealismo, sonhar um pouco é bom para vocês manterem a esperança. Se você não tem alguém, também diz que você tem fé, você tem a crença, né? Essa carta ela tem duas interpretações. Se você não tem alguém e não quer ter alguém, não tem problema. Ela traz facilidade para você se contentar com o que você tem, porque você tem confiança no espiritual. Se você deseja ter alguém ao seu lado, mas ainda não houve oportunidade, essa é uma carta que diz que hoje você tem um forte otimismo, né? E você mantém a esperança e eleva os teus pensamentos. Então, continue nesse padrão para você atrair mais rapidamente uma pessoa aí para ti, tá bom? Sua cor. Olha, sua cor, eu vou te indicar hoje, você pode usar o branco e recitar 2 vezes o versículo da corrente de orações. Olha só. Que está falando de dificuldade de muito envolvimento, de muita socialização em família, tá? Não é o dia mais adequado. Bom, estas são as previsões para ti. Não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Bom, vamos agora a peixes. Só quero lembrar você que esse baralho, peixes, ele não tem o total de cartas que serve para todos os signos. Então aí no seu caso eu tenho que embaralhar aqui de última hora aqui, justamente para poder te passar a previsão, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Área da saúde, casa 6. Cuidado com o excesso de trabalho, excesso de esforço, entendeu? Naquilo que você faz. Às vezes você tende a não se preocupar tanto com a sua saúde e a pesar muito no ritmo dos seus afazeres, tá? Então, cuidado que você mesmo tende a fragilizar a tua própria saúde. Na área profissional é a carta casa 8. Essa é uma carta um pouco difícil de lidar com as pessoas, né? Você pode ter certas desconfianças, certos receios com pessoas dentro do campo profissional que te impedem de prosseguir. Há certa dificuldade de obter auxílio e apoio também, né, de outras pessoas. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também difícil nesse sentido, tá? De conseguir lidar, você pode achar muito misteriosa essa entrevista, não saber bem como dirigir as palavras, a sua postura, então isso tende a dificultar. Ore bastante, peça que Deus te traga intuição para saber o que fazer. Se você não tem
ainda o emprego está à procura, essa carta fala de situações ainda que você tem dificuldade de encontrar oportunidades. A área amorosa é a carta de Marte. A carta de Marte é uma carta boa, que fala da facilidade de você conquistar mais a pessoa, de você ter mais iniciativa dentro dessa relação e ganhar mais a pessoa, desde que você se esforce para isso, porque é uma carta que pede um pouco do seu esforço, mas que com o seu modo de lidar, com o seu magnetismo, com a sua iniciativa, você consegue esquentar e melhorar mais as coisas dentro dessa relação. Embora uma carta que pede muito a sua iniciativa, se não houver a sua iniciativa, a situação é mais difícil para você. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr. Só depende da tua postura, essa relação. E se você não tem alguém, momento bom para buscar por novas pessoas, para conseguir seduzir. Essa carta fala muito de coisas que você põe em prática, né? Modos de conquista que você põe em prática e que você obtém resultados, desde que assim você se disponha, ok? Bom, sua cor, posso te indicar aqui o vermelho. Dados astrológicos, dificuldade de receber ajuda dentro da vida amorosa. Essa combinação simboliza muito, há uma certa dificuldade assim de se entender com a pessoa. Você quer as coisas de um jeito, a pessoa quer de outro. E você pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações, que eu acho que eu não tinha falado a quantidade, né? Bom, estas são as previsões, peixes. E agora nós vamos aqui a nossa energia geral, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Deixa eu deixar mais no meio aqui. Então vamos lá. Bom, se você escolheu a carta da cegonha, essa carta fala de avanço, de progresso, de melhoras para o teu dia, um dia que você consegue ir para frente, as coisas não estão estagnadas, não estão paradas e não vão para trás, elas vão para frente, elas evoluem, elas progridem, você consegue tocar o teu dia de tal forma que você consegue evoluir nos teus projetos e dar mais passos rumo àquilo que você quer conquistar. É a carta da carruagem ou carta do carro. Se você escolheu a carta do cão, essa carta fala muito de um momento bom para introspecção. Não espere receber o apoio dos outros, viu? Agora você precisa da tua própria sabedoria, do teu próprio amadurecimento para saber lidar com as situações. Mas diz que você tem experiência para lidar até mesmo com a realidade dura da vida. Sentido de falar isso. Geralmente eu não interpreto essa carta desse jeito. Mas aqui porque essa carta ela é um idoso, é a carta do eremita, né? O idoso ele enfrenta as dificuldades da vida, mas ao mesmo tempo ele tem sabedoria para lidar com elas. Então aproveita e usa isso a teu favor. Estas são as previsões, agradeço por você estar aqui, que Deus abençoe imensamente a tua vida. Bênçãos, alma querida, alma bendita.